Olá, pessoal! Hoje nós iniciamos nossos estudos sobre disgrafia e eu vou começar falando sobre a aprendizagem. Sejam bem-vindos. A aprendizagem é um ato que ocorre com várias espécies no reino animal. Ela pode se dar desde uma mudança simples no comportamento até a assimilação de conceitos complexos. Ao estudarmos a aprendizagem, nós podemos focar em aspectos visíveis, observáveis, apresentados pelo comportamento, ou aspectos não visíveis, como as mudanças na estrutura cognitiva do indivíduo. Assim, a aprendizagem é algo complexo e, por isso, pode ser definida de diversas formas. Quando se trata de aprendizagem humana, a tarefa descritiva é ainda mais difícil. Basicamente, aprender é adquirir conhecimentos, habilidades, valores, experiência em algo. Para as teorias empiristas, o sujeito aprende em contato com o meio em que vive, ele é um produto dele. Já para as teorias inatistas, nós aprendemos de acordo com a nossa programação genética. Por conta dessa diversidade de posições e definições, nós usaremos a nossa aula de hoje para apresentar as principais teorias a respeito da aprendizagem humana. Basicamente, nós temos dois pontos de partida na nossa explicação, tá? O primeiro é o empirismo, que é essa corrente que considera que o ser humano aprende basicamente em contato com o meio em que ele vive e seus estímulos, ou suas variáveis. Então, pode ser objetos, pode ser pessoas, pode ser livros, tudo que está mergulhado neste ambiente vai favorecer o aprendizado, tá? Eles consideram muito pouco a parte genética, né? Lógico que eles sabem que nós nascemos com uma estrutura de funcionamento, mas ela não interfere basicamente em nada. O mais importante é o meio. E nós temos a outra base teórica, que é o racionalismo, que vai se concentrar nas atividades mentais. O racionalismo, ele não é o inatismo, tá? O inatismo, esse que eu acabei de falar muito rapidamente, ele faz parte do racionalismo, como a gente vai ver. Então, o empirismo, ele é uma concepção na qual o indivíduo aprende e se desenvolve de acordo com o meio em que vive e seus estímulos, ou seja, a aprendizagem se dá pela experiência. Essa concepção influenciou a psicologia comportamental e seus estudiosos, que acreditam que o aprendizado se dá pelas respostas do organismo aos estímulos do meio. Esse conceito é aplicado a todos os seres vivos. A gente vai ver ainda nessa aula de hoje o behaviorismo, que é a psicologia comportamental. Então, a aprendizagem ocorre pela interação com o meio, seus objetos, e é influenciada pelas variáveis, que esse meio apresenta. Essas variáveis foi o que eu falei. Gente, as variáveis, elas podem ser tudo que está no ambiente, a temperatura, o conforto, a predisposição do organismo, se está com sono ou não, se está com fome, tudo pode influenciar, tá? Filosoficamente, em oposição ao empirismo, nós temos o racionalismo. O precursor dessa corrente foi o René Descartes, para o qual a aprendizagem e o acesso ao conhecimento ocorrem através da análise de proposições lógicas e verificáveis. O René Descartes, ele foi um importante filósofo, Ele ajudou muito no desenvolvimento do método científico e da ciência em si. Para essa posição teórica, o ambiente influencia o aprendizado e, ao mesmo tempo, é influenciado pelas ações humanas, porque, ao mesmo tempo que o ambiente nos influencia, esse ambiente ele é carregado de estímulos, que muitos desses estímulos são criados pela ação humana, Então, é como se fosse um círculo. Porém, ela não é uma teoria sensorial, igual é o empirismo, baseado nesses estímulos influindo diretamente no aprendizado. Ela está focada mais nas operações mentais, como a gente vai ver, e nas representações, nas manifestações dessas operações mentais, como a linguagem, a memória, A gente vai ver bastante isso no interacionismo, que é o construtivismo, e também vamos falar um pouco de inatismo. A concepção inatista, ao contrário da empirista, considera o fator genético e o hereditário como fundamentais para a aprendizagem. É importante fazer uma observação aqui, que não existe
atualmente um negacionismo nem de quem é inatista em relação ao fator empírico e nem de quem é empirista ao fator genético. O que a gente diz aqui é que são teorias que caminham mais para um lado ou caminham mais para o outro. Para a teoria inatista, que inclusive perdeu muita força, né? O indivíduo ele já nasce com um tipo de inteligência que é herdada da sua espécie e também dos seus pais e que manterá por toda a vida. Uma prova disso é o teste de coeficiente de inteligência, né, o teste de QI, que apontava um número, ainda é muito usado, mas ele é somente um dos medidores de inteligência, ele não é mais o prioritário, como já foi, mas ele foi muito usado, principalmente nos Estados Unidos, né, na escola americana, para medir quantitativamente, em números, né, a inteligência, e a pessoa nascia com aquele número e ela estava fadada ao sucesso ou ao fracasso, segundo aquela sociedade, de acordo com esse número. Então, é uma teoria que perdeu bastante força. O meio no qual esse indivíduo vive, cresce, se desenvolve, vai ter uma participação muito secundária nessa teoria de aprendizagem, né? Então, por mais que a pessoa ela nasça, por exemplo, num ambiente totalmente favorável, educativamente falando, né, estudando nas melhores escolas, com os melhores professores, os melhores estímulos, se ela tem um QI baixo, né, para essa teoria, ela não vai ter muitas chances de sucesso. Então, a teoria que perdeu bastante força. Nós temos também o interacionismo ou construtivismo, que essa sim, a gente chama mais de construtivismo no Brasil, mas lá fora eles usam mais o interacionismo, que seria um meio termo entre empirismo e inatismo, né? Por quê? Porque eles consideram bastante a parte genética, uns mais, outros menos, mas eles consideram bastante também a influência do meio nessa parte genética, inclusive, né? Uma corrente que aqui no Brasil, principalmente, ela é muito usada, são muitos usados os estudos do biólogo suíço Jean Piaget e também do psicólogo russo Lev Vygotsky, inclusive eles servem de base a nossa nova base nacional comum curricular, que eu vou falar ainda nos nossos estudos, né? Quando eu for falar principalmente de competências e habilidades, serve de base também as principais metodologias que nós usamos na escola atualmente, principalmente quando a gente vai lidar com certos transtornos de aprendizagem, como é o caso da disgrafia, que é o que a gente vai falar, tá? Então, essa corrente, ela considera tanto a parte genética, hereditária, como a influência do meio sobre o aprendizado. Se formos pensar em uma aprendizagem universal para todos os seres vivos, a gente vai ver que os processos mais fundamentais da inteligência de natureza biológica estão presentes em qualquer ser vivo, sendo que nos seres humanos há operações mentais mais complexas e superiores. Então, algumas estruturas, elas vão evoluindo ao longo da cadeia ali biológica, né? Isso fica muito presente na teoria de Piaget, porque ele era um biólogo também, e nós, né, que somos assim animais com um funcionamento cerebral bastante complexo, temos atividades mentais, então, mais complexas. O Lev Vygotsky usa esse termo, né, de atividades superiores, processos superiores, né, mas o fato é que são processos mentais de aprendizagem que são de origem genética, sim, mas que também têm uma influência e um estímulo do meio. Para o Piaget, a inteligência é uma adaptação. Como biólogo, ele era, obviamente, voltado a essa questão do evolucionismo, né? Sofreu bastante a influência disso. Então, nós herdamos para ele um modo de funcionamento intelectual que nos permite uma relação com o meio e gera estruturas cognitivas. Na verdade, a gente nasce já com uma predisposição para essas estruturas cognitivas e conforme a gente vai recebendo influência do meio, elas vão se expandindo, vão se ramificando, vão crescendo. Esse funcionamento, né, de expansão e de construção é contínuo e constante ao longo da vida e por isso que o Piaget chama essas estruturas mentais de invariantes funcionais, invariantes porque elas estão presentes em todos os seres humanos, né, da nossa espécie humana, e funcionais porque elas ficam funcionando ali
constantemente durante toda a vida. E quais os processos envolvidos nesse funcionamento? A organização e a adaptação. A adaptação é a maneira como a gente recolhe as informações e o impacto, né? Os impactos que os estímulos têm na gente através dos processos de assimilação e acomodação, e organização é o processamento que o nosso cérebro faz de todas essas informações, compartimentando, armazenando e, logicamente, gerando o aprendizado. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!